Fala galera, beleza? Vamos começar aqui uma nova parte ou uma nova etapa da nossa série que envolve testes. E hoje eu vou falar um pouco sobre cobertura de testes, né? A gente chama Code Cov ou Code Coverage. E para isso eu vou também fazer uma action lá no GitHub para realizar justamente esse trabalho, né? Eu vou precisar fazer um script que vai rodar enquanto a action estiver sendo executada, né? Por quê? Eu estava lendo aqui, né? Eu achei esse material que fala sobre algumas questões relacionadas ao Dart, né? Quando a gente quer de fato saber a quantidade específica, né? Ou a quantidade real de testes ou de cobertura de testes nos nossos arquivos. Porque pensa da seguinte maneira: o Dart, né, no caso o Flutter aqui e o Dart, eles só vão contar a cobertura sobre aquilo que você tem de testes, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho 100 arquivos de testes aqui no meu projeto, ou 100 arquivos gerais, né? Arquivos de classe e tudo mais, aqui no meu projeto. Aqui no meu teste, eu tenho, em média, 50. Se eu considerar que eu estou fazendo o teste de 50, esse vai ser o meu total, né? Não vai ser o total do projeto, porque a cobertura ela só é feita sobre arquivos de testes que estão disponíveis para teste, né? Então, se eu, por exemplo, estou fazendo aqui o teste do Balance Controller, significa que eu vou ter uma referência daquele arquivo, né? Que é o caso aqui, o Balance Controller, né? Então, se eu estou testando o Balance Controller, que é a minha classe Balance Controller, eu vou saber que existem métodos públicos nessa classe e ele vai compor, né? Esses arquivos, esses métodos vão compor o meu total de cobertura de teste. Nesse caso aqui eu tenho dois métodos, então eles correspondem a 100% do meu arquivo Balance Controller. Se eu tivesse aqui no meu Balance Controller teste apenas teste sobre um desses métodos, então eu teria apenas 50% de cobertura, certo? Então essa é a regra, a noção geral sobre os testes envolvendo o Dart e o Flutter aqui. Por isso que quando a gente executa esse comando, né, o Flutter Test Coverage, ele vai percorrer, né, essa pasta de testes e vai buscar justamente aqueles casos em que possuem teste, né? Então, se eu rodar aqui o Flutter Test Coverage, eu vou realizar os meus testes de unidade, né? Lembrando que os testes de unidade são feitos sobre os métodos de uma classe. Deixa eu ver o que ele deu de erro aqui. Um monte de erro, não sei o que aconteceu. Mas vamos considerar que ele tenha... Deixa eu fazer um Flutter Clean primeiro. Pode ser que... vamos considerar que deu algum problema aqui. Então, quando eu concluir essa parte dos meus testes, né, eu vou ter um arquivo gerado aqui em cima. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Deixa eu dar uma clear CLS. Deixa eu abrir o PowerShell aqui. Pode ser algum problema no meu CMD. Flutter Test Coverage. Vamos ver se ele vai dar certo agora. Basicamente, vou percorrer todos os meus arquivos de teste. O que aconteceu aqui? Splash Controller, Service has disappeared. Vou fazer um Flutter Clean. Que loucura. Flutter Pub Get. Limpei. E o Flutter Test Coverage. Beleza, bora ver o que vai acontecer. Para a gente poder continuar o nosso assunto. Esse assunto é bem legal. Vamos ver se ele vai conseguir fazer todos os testes. Ok. Beleza. Acho que agora está tudo ok. Fiz aqui os meus testes, né? Todos os testes passaram e ele gerou um arquivo chamado lcov.info. Esse aqui é um arquivo que tem algumas informações que a gente não entende muito,
porque ele ainda não está traduzido, né? A gente não entende esses números aqui. Então, é aí que vem a segunda parte do nosso trabalho, que é justamente converter esses arquivos. Mas antes da gente fazer isso, a gente precisa saber quantos arquivos a gente tem no total e quais são eles, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, vou mostrar aqui já a geração, né, do comando, que é justamente esse aqui, ó. No caso, como eu estou no Windows, eu tenho alguns passos a mais para fazer, que envolve inclusive esse material aqui, ó, que é como funciona o LCOV no Windows. Ele é bem detalhado utilizando a dependência chocolate. Então tá aqui como ele funciona e tudo mais. Eu estava fazendo esse teste aqui para eu poder gerar essa página aqui, ó. Então quando eu fizer esse comando, ele vai gerar uma quantidade de arquivos aqui, ó, tá vendo? 41,9%, ou seja, eu tenho 310 arquivos ou linhas de 740 não testadas, tá? Então, isso aqui é o que eu tenho de informação para fazer o meu trabalho de identificação de teste e tudo mais. Então, eu vou abrir aqui no navegador e tá aqui, ó. Ele vai mostrar todos os caminhos que eu tenho e quais são os testes que eu possuo, né? Então, se eu acessar aqui, por exemplo, o Balance, vou acessar o Balance Controller. Vocês vão ver que eu tenho só 66,7% de cobertura, né? Porque quais são as linhas que faltam? Falta eu testar, por exemplo, o Update Balance, que eu acho que eu ainda não tenho, né? E aqui ele mostra os que eu já tenho. Então tem aqui justamente alguns casos de testes que estão faltando. Se eu for lá no meu arquivo de testes do Balance Controller, que nesse caso é o Home Sign In Wallet, deixa eu ver onde é que está esse teste. Aqui, não, está em Features, né? Balance Controller Test, é o que eu já estava, né? Então tá aqui um teste sobre o método Get Balances, mas eu não tenho do Update Balance. Então tá aqui informando que eu não tenho ainda essa cobertura. Perceba uma coisa, ele está dizendo daquilo que eu sei, né? Que é o arquivo que eu consigo ver. Porém, tem arquivos que eu não tenho informação precisa. É aí que entra esse carinha aqui, esse script aqui que ele vai fazer esse trabalho. Ele vai basicamente procurar por todos os arquivos que estão disponíveis dentro da minha biblioteca, vai importar esses arquivos para dentro do arquivo de teste, né? Para dentro da pasta de teste, vai gerar um void main para ele simplesmente dizer que eu possuo determinados lugares que ainda não possuem cobertura de teste, beleza? Então, para isso eu vou precisar deletar esse cara de novo aqui. Deixa eu só deletar aqui. Eu vou abrir, como esse script, né? Eu tenho ele em formato de bash script, né? Que é esse script bem aqui que eu estava mexendo. Esse carinha bem aqui. É esse cara bem aqui, ó. Isso aqui é um script de bash, né? É um sh script. E ele faz exatamente aquilo que está aqui nesse material. Ele vai criar uma referência, né, de um arquivo desse caso aqui que fica dentro da minha pasta de teste. Vai escrever isso aqui dentro dele e depois ele vai passar essas informações para dentro desse teste. Então, que é esse cara bem aqui, ó, coverage sh. Então, se eu fizer essa digamos, essa execução, né? Eu vou fazer aqui /coverage sh. Eu vou executar esse cara aqui. Ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Ele gera esse arquivo, importa aqui um monte de coisa, todos os arquivos Dart do meu projeto, tá? E ele cria aqui um void main, dizendo que, olha, agora esse cara aqui possui todas as referências de arquivos que podem ser testados, certo? Então, voltando lá para o meu CMD, eu consigo agora fazer de novo o meu Flutter test
coverage. Bora ver se vai funcionar no CMD agora, senão eu uso o PowerShell, que é cheio de... O Windows é todo bugado, velho. Beleza, deu certo. Gerou aqui o meu arquivo LCOV, certo? E agora eu vou fazer justamente a tradução, né? Vou usar aqui esse comando do Perl. Ó, houve uma mudança. Não é mais 41%, né, que a gente tinha antes lá. 41,9. 310. Agora reduziu um pouquinho, ó. 774. Antes era... Cadê? 740. Então quer dizer que eu adicionei mais linhas nesse code coverage, né? Nesse arquivo de cobertura. Se eu voltar para cá, né? Que é o... Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Vou voltar aqui. Esse teoricamente é o mais antigo. Ah, não, já está atualizado. Então ele já está com as informações atualizadas, né? O mesmo arquivo, porém atualizado. E ele possui aqui mais informações, certo? Como eu já tinha mais arquivos, então a maioria dos arquivos estavam já aqui dentro, porque eu fiquei um final de semana fazendo essas atualizações, né, de teste, então já tem bastante coisa. Mas se você fosse, por exemplo, fazer no seu e tivesse, sei lá, 3 testes lá só, e os seus arquivos tivessem 200, ele ia mostrar bem pouco lá a quantidade de testes que você teria, tá? E agora vem a segunda ou terceira parte, eu nem sei mais. Mas eu vou fazer agora a parte em que eu preciso informar isso para o GitHub Actions. Então isso que eu fiz no meu computador, né, no meu terminal, eu vou fazer isso a nível de GitHub Actions, que é aquilo que a gente já sabe, né? Você cria uma action, você cria, né, um arquivo YAML, você dá um nome para esse arquivo, diz onde ele vai atuar, instala, né, o que você precisa instalar, e mostra os passos em que ele vai executar as coisas, né? Nesse caso aqui, os passos que ele vai fazer é instalar a action do Flutter, instalar as dependências, dar permissão, ele vai dar permissão para aquele arquivo, né, na raiz, vai executar esse arquivo, né? Ou seja, vai gerar esse arquivo aqui na base, vai chamar o Flutter Test Coverage, vai instalar o LCOV, vai realizar aquele comando do LCOV para gerar os arquivos aqui dentro do HTML, e depois ele vai subir esses arquivos para o CodeCov. E aí vem a parte do que é o CodeCov, né? Se vocês observarem aqui, o CodeCov, ele é uma ferramenta que vai fazer com que isso fique mais amigável para a gente ver, do que ficar essa tela feia aqui, sabe? Então ele é um gerenciador de relatórios Code Coverage, tá? Então vocês têm aqui a documentação dele bem detalhada para você criar a sua conta e gerar o seu token, né? Ele cria aqui um CodeCov Token. A gente já viu esse assunto de CodeCov Token. Você vai lá no seu repositório, acessa as configurações dele, entra aqui em Secrets, acha Actions e cria sua variável de ambiente, CodeCov. Eu tinha que falar sobre isso lá atrás, mas eu só lembrei de fazer isso agora. Uma vez que você tem essa informação, você passa justamente aqui na Action, aponta para o arquivo que você vai realizar, né, essa geração, e mostra qual que é a flag, né? Nesse caso a flag vai ser unit tests. E depois você vai simplesmente deletar esse arquivo aqui e concluir a ação, beleza? Então, uma vez que eu tenho isso, eu posso simplesmente começar a fazer meu tratamento. Eu vou deletar isso aqui, porque eu não preciso mandar isso para o meu repositório. Inclusive, eu posso até adicionar ele no git ignore. Deixa eu colocar aqui Code Coverage. Code Coverage. É que é assim? Coverage. Beleza. Vou já mandar isso aqui para o meu repositório. Vou ignorar essa pasta aqui, tá? E eu acho que eu vou ignorar também esse cara aqui. Test Coverage. Deixa eu
copiar aqui esse caminho qualquer. Relativo. Deixa eu ver se ele vai chamar. Beleza. Pronto. Ignorou aqui, ele vai ignorar esses dois. Update files. Update ignore. E vou mandar essas mudanças lá para o meu repositório, né? Ou seja, ele vai chamar aquela action e vai realizar o procedimento que ele tem que realizar, tá? Vamos lá ver se vai funcionar. Era isso. Da parte de arquivos, na parte de actions, é aquilo que a gente já viu. A única coisa nova que a gente está vendo é como gerar esses arquivos, né? Então, eu mostrei aqui o material de referência que eu usei para fazer esse vídeo. Inclusive, ele fala bem aqui sobre como funciona o Code Coverage, mas esse aqui eu acredito que tem algumas alterações. Por exemplo, a versão ela é diferente, né? E tem alguns passos a mais que eu adicionei nesse novo arquivo, né? Mas ele é bem detalhado, bem passo a passo. E isso aqui vai servir pra gente agora, né? Ó, agora foram só 2 tentativas. Agora eu vou pra terceira que funcionou. A primeira, inclusive, eu vou deixar aqui para mostrar para vocês. Eu errei justamente porque faltou eu adicionar a permissão, né, pro arquivo. E aí, qual que é essa permissão? Essa permissão bem aqui, ó. Cadê? Quando você executa qualquer coisa dentro da sua máquina, da action, você tem que dar permissão para os seus scripts, para qualquer coisa que você vai usar. Então foi esse erro que aconteceu. Aí a segunda tentativa já deu certo, então é muito mais simples do que a gente pensava, do que eu imaginava. E tá aqui. Vamos ver o que ele está fazendo aqui. Ó, setup, checkout, instalou dependência, gerou os arquivos de teste, ó, gerou todos os arquivos aqui. Ou seja, ele executou nosso comando, nosso script, está realizando os testes unitários. Sucesso, tudo certo. Lembrando que se tivesse algum problema, né, nessa execução, se tivesse algum, sei lá, um teste algum falhou e tal, ele ia falhar, ia executar ele não ia concluir esse job, ia dar como falha e você ia ter que ver o que aconteceu, onde que errou para atualizar. Agora lá no CodeCov, eu já configurei, né? Mas basicamente, se você fosse configurar, você teria que instalar aqui no seu GitHub e tudo mais. Isso está na documentação do CodeCov, tá? Então tá lá. Uma vez que você tem lá configurado, você pode acessar aqui o seu repositório e olhar aqui o que tem de coverage. Caso você acesse e veja essa página que não tenha nada, é preciso selecionar a branch, né? No caso, a minha branch é testes. Mas se você tiver isso a nível de master ou já tiver configurado tudinho, ele vai aparecer direto. Então tá aqui, ó, 310 linhas de 774, igual a gente viu aqui, 310 de 744. Então agora a missão é aumentar a cobertura de testes do projeto Finance App. Eu vou fazer isso ao longo dos dias, né? Vou fazer isso ao longo desses próximos dias para tentar aumentar para pelo menos 75%, tá? Eu já adicionei bastante teste aqui. Se vocês forem observar aqui na branch de testes, vocês vão ver que eu adicionei a branch o teste do repository, por exemplo, não tinha. Esse deu bastante trabalho, tem vários grupos. Cada grupo tem 2, 3 testes aqui, ó. Então tá aqui tudo bem organizadinho, bem detalhadinho para quem quiser estudar pelo código, tá disponível no GitHub, tá? E aí, qual que é a vantagem disso, né? Qual que é a ideia por trás disso? Por que a gente está fazendo isso? Basicamente, como eu falei no teste de integração, a gente tem mais segurança em relação ao que a gente está fazendo. Não necessariamente uma cobertura de testes, sei lá, de 80%, 90%, 100%, é sinal de que o sistema está funcionando corretamente. Às vezes você escreveu um teste para dar certo, mas o código está implementado de uma maneira que pode dar errado. Então isso é importante a gente também ter em mente. Então, ó, mostra de uma maneira mais amigável, né, o Code Coverage aqui para a gente. Ele vai até os arquivos
em todos os arquivos que, se você abrir aqui, ele vai mostrar o que tem de coberto ou não, né? Então tá aqui, vários lugares que você pode ver a cobertura dos seus testes, beleza? Tem várias coisas bem legais aqui, mostra aqui em formato de gráfico e tal, bem legal, beleza? Essa foi a dica desse vídeo, eu espero que vocês tenham curtido e a gente vai se ver no próximo vídeo para falar um pouco mais sobre o nosso app, né? Que de fato ele precisa eventualmente ser publicado, então é provável que a gente já esteja chegando perto desse dia, né? Vou mostrar como é que funciona o processo de deploy dele. Pode ser que eu ainda tenha que melhorar algumas coisas, tem alguns fluxos que eu ainda preciso adicionar, que é o de estatísticas, atualizar até mesmo o próprio perfil do usuário, né? Para ficar bem legal. Então isso eu posso fazer nos próximos dias, beleza? Grande abraço e até!